que aqui no caso, né, hoje está sendo colocada para nós através do heterônimo do Álvaro de Campos, que é um heterônimo muito curioso, porque ele está muito linkado com a modernidade do século XX, com as alterações que essa modernidade provocou no século XX. Então vejam vocês, a gente está vindo de uma espécie de evolução da ontologia portuguesa, vamos colocar assim, do ser português, agregado a todas essas manifestações ocorridas lá no século XIX, de cunho político, social, econômico e etc, etc. Tudo isso, como a gente viu nas aulas anteriores, a gente esmiuçou isso para vocês, pegando carona no Almeida Garrett, pegando carona no Antero de Quental, no Antônio Feliciano de Castilho, e mais para o final a gente trabalhou lá o Alexandre Herculano, aquele conto maravilhoso dele, A Abóboda. Então, o que acontece? A gente está numa espécie de evolução, se a gente for analisar, né? Uma evolução. A coisa está caminhando para frente. A coisa está caminhando num sentido de gerar problemáticas, de gerar crises, de gerar instabilidades. Eles não estão, assim, digamos, conformados com aquela situação lá de Portugal e com a situação deles também, enquanto indivíduos pertencentes a uma sociedade extremamente fechada. A gente avaliou isso nas aulas passadas, né? E aí eu resgato a fala do Boaventura de Souza Santos, o livro dele ali, O Fim do Império Cognitivo. Boaventura de Souza Santos é um intelectual português, dos mais reconhecidos hoje em dia, mundo afora. Ele tem um trânsito muito bacana aqui no Brasil, inclusive. A gente lê muito, eu sou muito fã do Boaventura. Uma vez eu tive quase que a chance de ver o Boaventura numa palestra lá na UERJ. Eu participei de um evento lá de literatura comparada que se chama Abralic. É um encontro, né, de pesquisadores de todo o Brasil. Sabralic é a Associação Brasileira de Literatura Comparada. O que é a literatura comparada? Trocando em miúdos com vocês aqui, o que é a literatura comparada? É você comparar, é praticamente o próprio nome já fala tudo. É você pegar o Fernando Pessoa e o Drummond e lançar um tema para os dois e comparar o que cada um fala, qual que é a vertente de cada um. Só que não é uma coisa simplória, né? Envolve um monte de coisa. Por exemplo, no caso do Fernando Pessoa, envolveria todos esses pormenores que a gente tem trabalhado aí com vocês, né? Essa coisa da saudade, por exemplo, essa coisa do isolacionismo e por aí vai. E no caso do Drummond, a gente teria que avaliar a perspectiva do Drummond, né? O quanto que ele se transformou saindo da cidade do interior, indo para a cidade grande, no que isso influenciou aí a obra dele e promover um ponto de contato entre os dois poetas. Será que isso é possível? Acredito que sim. Aí entra a literatura comparada. É basicamente você comparar duas manifestações poéticas, duas manifestações culturais, sei lá. O campo é bastante amplo. Então, este evento tratava das literaturas comparadas e tudo. Aí estava lá o Andrezinho, doido para assistir a palestra do Boaventura, que é o Boaventura é um dos meus ídolos. Aí, conclusão da história, o cara ficou doente e não foi. Eu fiquei arrasado, gente. Eu falei, não é possível. Quando que eu vou ter uma outra chance nesta vida
de assistir uma palestra do Boaventura de Souza Santos. Estou esperando até hoje. Enfim, pode ser que aconteça um dia, quem sabe, tem que ter esperança. Mas o homem é fera. E o cara, o que, que ele falou certa vez? Ele, no ensaio, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou que Portugal se configura da seguinte maneira: Portugal não teria forma. Ou melhor, a forma de Portugal é a forma da fronteira. É a zona fronteiriça. Aí a gente podia pensar, né? Caramba, se é a zona de fronteira, se é a forma fronteiriça, isso tem muito a ver com aquela questão que eu falei para vocês do isolacionismo. E no quanto que Portugal se fecha, né? Até hoje se fecha. Então é bem por aí. Aí entra em cena a figura do Fernando Pessoa, que ele era um camarada muito na dele. Ele era muito fechadão. Apesar dele ter essa propensão para criar heterônimos e tudo mais, ele era um sujeito que ele se fechava dentro de si, ele se abria para dentro. Olha que coisa interessante. Ele se abria para dentro de si, ele se autorrevelava através das poesias, mas essa exposição para o mundo ela não aconteceu muito de forma muito bem delineada, não. Tanto é que ele produzia os poemas dele e guardava tudo em baú. Muito do que a gente tem conhecimento do Fernando Pessoa hoje em dia foi descoberto a partir de 1985. O único livro que ele publicou em vida foi o Mensagem. Ele participou de um concurso lá e tirou segundo lugar, inclusive. Não tirou o primeiro, não. Tirou segundo lugar. Então, assim, o Fernando Pessoa, ele tem essa característica vamos colocar assim, da introspecção existencial. Não sei se seria bem isso, mas vamos partir disso. Ele tinha essa dificuldade de se relacionar, até porque ele era um cara tão assim fora da caixa, ele era tão sem interlocutores. Olha, caramba, deve ser muito triste ser uma pessoa sem interlocutores, né? Por que sem interlocutores, professor? O cara ele estava antenado com outras situações, ele não conseguia muito assimilar essa vida nossa cotidiana. Ele não conseguia muito assimilar isso, ele estava em outra sintonia. A gente percebe muito isso através dos textos dele, dos poemas e dos textos em prosa também. Enfim, era um sujeito genial e problemático. E, inegavelmente, ele lançou uma sombra lá em Portugal, né? Porque, coitado do poeta que chegou depois dele, né? Porque para você produzir, né, uma poesia é a mesma coisa que, vamos supor, a gente está num evento aí, a gente está aí no nosso seminário, né? Aí vocês estão na equipe aí, né? De vocês. Aí chegou o momento dela falar. Ela vai ser a primeira do grupo a falar. Aí a começa a falar com esse jeitinho dela aí e ela arrebenta, ela dá um show. Ela dá um show. Tirou 10. Aí a pessoa que for falar depois dela vai olhar assim e falar: nossa, agora eu tô. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que falar depois. A pessoa pode se sentir um pouco inibida, né? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, isso já aconteceu. Comigo já aconteceu. Já aconteceu nas duas possibilidades. Na primeira, de eu falar bem e a pessoa depois ficar um pouco
Já me disseram isso. E também já aconteceu a segunda cena, né? Tipo, do cara que tá me antecedendo, ele arrebentar e eu ficar assim, caramba, como é que eu vou dar conta disso agora? Eu tenho que matar no peito, fazer umas 3 embaixadas e chutar pro gol. E isso é complicado, que você fica assim, né? Você fica se sentindo, sei lá, preterido e tudo mais. Agora vamos transpor isso para a cena da poesia portuguesa. Um sujeito como o Fernando Pessoa, que é um continente, ó, o tamanho do camarada, né? Em termos de genialidade e em termos de produção. O cara é gigante. Aí, poxa, a geração que o sucedeu, caramba, é muito complicado. Então a gente tem a figura aqui, vou dar um exemplo para vocês. Tem esse camarada aqui, pegando o livro dele aqui só a título de curiosidade, é o Herberto Helder. Não sei se vai dar para vocês fotinha dele aí, não sei se vocês estão conseguindo ver. O Herberto Helder já é falecido, inclusive. Ele morreu tem um tempinho aí. O Herberto Helder ele é considerado lá pelos portugueses uma espécie de camarada que não é bem o sucessor de Fernando Pessoa, mas ele é um sujeito que ele não ligou muito para isso, não. Ele procurou desenvolver uma obra consistente e ele conseguiu. Ele seguiu o caminho poético dele, sem olhar muito para trás. Talvez prestando atenção na sombra, mas não se deixando influenciar por ela. Que a gente tem que se livrar de certas influências para a gente poder construir a nossa própria influência, aquilo que a gente quer deixar em termos de legado. Então, se a gente for parar para pensar, o Herberto Helder, que é este poeta que eu acabei de mostrar para vocês aqui, eu estou elegendo o Herberto Helder como o representante de uma geração de poetas do século XX, lá em Portugal, que é uma geração muito profícua, muito importante, e que seguiu adiante, apesar do Fernando Pessoa. Porque o Fernando Pessoa a gente pode considerá-lo, de certo modo, como um grande pai, um grande, né, influenciador ali. Quem nunca leu Fernando Pessoa lá em Portugal? Quem nunca leu? Todos já leram. E todos dialogaram com ele de uma certa maneira ou outra. Tem um caso curioso aí que é o seguinte: o próprio Fernando Pessoa ele teve, né, um continente desse aí que foi o Camões. Né? Aí ele arrumou uma desculpa interessante que ele falou que ele era o Supra Camões. Um certo momento que ele era um sujeito muito envolvido com sociedades secretas e tudo mais. Aí, num determinado momento, ele falou que ele era a reencarnação do Camões. Ou então, por aí, a possibilidade de um supra-Camões, né? Tipo, ir além do Camões. Ele, Fernando Pessoa, indo além do Camões. E quando ele escreve o Mensagem, ele fala ali no Mensagem, ele vai resgatando, vamos colocar assim, símbolos do passado português, da história portuguesa. Os poemas vão tendo nomes, inclusive, dessas figuras míticas. Só que em nenhum momento ele fala Camões, em nenhum momento. Ele menciona o nome Camões. Mas o Camões está ali no Mensagem a todo momento. A gente consegue perceber nas entrelinhas do discurso a presença camoniana ali por excelência. Mas o Fernando Pessoa não evocou o nome. Ele não conjurou o Camões. E isso é interessante, né? Então, todo o escritor tem lá a sua
influência e tudo mais, e é muito complicado a gente falar de influência, né? Mas é um termo que a gente pode, de vez em quando, abrir uma exceção e usar. Por que é complicado a gente falar de influência na literatura, né? Porque os caras, muitas das vezes, eles não admitem isso. Eles acham que esse negócio de influência é mó furada, justamente por conta dessas coisas que eu estou falando para vocês. Eles não dão o braço a torcer, muitas das vezes. Mas todo escritor tem a sua formação enquanto escritor a partir de variadas leituras. Poxa, vamos pegar o exemplo aí do Borges, Jorge Luiz Borges, um escritor argentino, né, dos mais famosos aí, um nome de peso, né? Poxa, o cara, ele era um leitor quanto mais. Ele lia muito, mas muito mesmo. E tem também, né, o Roberto Bolanho, que é um escritor mais recente aí da literatura latino-americana. Eu tenho vários livros dele aqui. Só um minutinho. Oi! Peguei aqui uma edição. Essa edição aqui do livro Noturno de Chile. Ah, não tem tem a fotinha dele aqui, ó. Roberto Bolanho. Sou muito fã desse cara. E ele falava que se fosse para ele escolher, ele preferia 1000 vezes ser leitor do que ser escritor, né? Porque a leitura demanda um prazer também, né? E a escrita demanda o quê? Um sofrimento. Vocês estão achando que os escritores eles amam incondicionalmente escrever? É um sofrimento para eles. Lutar com palavras é a luta mais vã, já dizia o Carlos Drummond de Andrade. Quando eu peço para vocês escreverem uma resposta, um parágrafo de 10 linhas, vocês não ficam sofrendo? Vocês imaginem um escritor, um cara que está produzindo uma obra, né, uma obra da literatura e tudo mais. A gente pensa assim, o cara está fazendo isso com o pé nas costas. Gente, que nada. O Graciliano Ramos, por exemplo, era um sofrimento. Ele ficava ali na revisão constante das obras dele. Ele cortava adjetivo, não gostava, né, de muita firula na produção dele. Ele cortava os advérbios de modo. Enfim, ele era um sujeito. Ele ficava sempre ali na revisão. E ele tem uma frase muito bacana. Ele dizia assim: a palavra não foi feita para brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Então, brilhar como ouro falso é aquilo que sobra, né? Então, olha o dilema. O escritor, a gente tem escritores e escritores, né? Tem escritor que só escreve assim, tipo, vai lá, quanto mais melhor, né? Agora, tem os escritores que são aqueles que estão preocupados, né? Além do conteúdo, também preocupados com a forma daquilo que eles estão entregando. Então, assim, é sempre um processo. É sempre um processo, gente. Enfim, eu estou falando isso tudo para vocês para contextualizar também, aí para a gente não ficar falando só de Portugal, né? A gente abrir também para outros lugares do mundo, Brasil, né? América Latina. A gente pensa muito a nossa reflexão ela vai muito, né, na direção da Europa. É como se a Europa fosse tudo, né? Mas caramba, tem muita coisa que está para além da Europa, né? Está para cá da linha do Equador. Nós, por exemplo. E quando a gente fala, igual no início eu disse, né, daquelas questões lá dos preconceitos dos portugueses, volto a dizer, não são todos. Tem uma camada ali da população, né? Como em todo lugar, tem uma camada ali bem. Um pensamento bem pequeno. Aí eles olham pra gente, né? Tipo,
O pessoal tá lá, né, ex-colônia. Eles são o que são por causa da gente, tudo mais. Isso é um pensamento que pode ainda, por incrível que pareça, mesmo a partir desse mundo nosso de agora, né, esse mundo decolonial, essa perspectiva decolonial é o maior barato, porque o decolonialismo, o que ele faz, o decolonialismo? Isso vigora mais na perspectiva da América Latina, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala. Vamos analisar aqui as expressões, né? Vamos fazer igual Platão falava. As palavras dizem o que são. A gente pega assim, pós-colonialismo, a gente pega descolonialismo e a gente pega decolonialismo. São 3 palavras possíveis aí falando de uma mesma situação, mas com teores diferentes. As 2 primeiras têm mais a ver. Vou explicar para vocês. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil em relação a Portugal e nas ex-colônias africanas em relação a Portugal, é diferente da gente pensar em Portugal em relação ao Brasil, em Portugal em relação às ex-colônias. Vocês estão entendendo? Ó, uma coisa é pensar Brasil em relação a Portugal, outra coisa é pensar Portugal em relação ao Brasil. As perspectivas são diferentes, gente. Porque Portugal é que estava no comando e o Brasil não. É ou não é? Uma coisa é você na condição vamos colocar assim, de patrão, de dono da fazenda, de dono da senzala. Uma coisa é você, nessa condição, pensar sobre tudo que está rolando, tudo que rolou e tudo mais. E outra coisa é você, na condição de escravo, lá na senzala, pensando sobre tudo que está acontecendo. Não são visões diferentes? São visões diferentes. São possibilidades diferentes de interpretação acerca de uma problemática. E o Brasil, aí se a gente for colocar na conta o fato do Brasil ter sido libertado, entre aspas, em 1822, e as ex-colônias africanas terem sido libertadas na década de 70 do século XX, o que está mais próximo aí? Então, o trauma para o pessoal lá de África está muito recente ainda. Porque a gente pensa assim, tudo de errado que tem no Brasil, né? Caramba, essas loucuras todas que nós temos até hoje aí. Então, se a gente for analisar, a nossa violência cotidiana, ela tem uma raiz que vem lá de trás. E quem que está misturado com isso? É a colonização portuguesa, os efeitos dessa colonização que foram muito perversos para nós. Ajudou a se criar essa mentalidade até do jeitinho brasileiro. Tudo bem que a gente também tem uma participação efusiva nisso, mas é a mesclagem de tudo. Então, assim, é difícil a gente analisar todo o processo. É muito difícil. Tem vários livros aí que tratam desse tema, né? Posso até, para quem interessar, tem várias dicas aí de livro. Por exemplo, Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, é um livro interessante para se pensar o Brasil a partir de muitos processos antropológicos, né? Dá para a gente analisar de forma bacana através do Casa Grande Senzala, mas a coisa vai se agigantando de uma maneira que fica até
é difícil para a gente meio que achar uma saída, né? Tem um livro agora recente, não é tão recente assim, é da Lilia Moritz Schwartz, Brasil, uma biografia. É um livro que conta a história desde a chegada do Cabral. É um livro bem interessante, é quase que didático nesse sentido. Ela é uma historiadora importante aí. Ela escreveu junto com uma outra professora, mas é um livro bem bacana. Enfim, eu não quero entrar nesse discurso aí de justiça e tudo mais, eu só quero que vocês relativizem comigo a violência, porque a violência ela não pode se tornar uma coisa costumeira, do jeito que ela está se tornando. Esse é um problema muito sério que nós temos. A violência é um problema sério, mas a violência é um problema também, não é só do Brasil, é da América Latina, se a gente for analisar. Enfim, aí a perspectiva, voltando aqui para aquela questão do pós-colonialismo, do descolonialismo e do decolonialismo. O que acontece? Se a gente pegar os prefixos pós e des, vamos nos centrar no pós. Pós-colonialismo. A gente pensa assim, é o momento posterior ao colonialismo. Então tá tudo lindo e maravilhoso, tá tudo modificado, a partir de agora acabou esse negócio de exploração lá em África, né? A partir de agora tá todo mundo vivendo em harmonia, em fraternidade, não tem mais problema nenhum. Claro que não, né, gente? Sabe por quê? Porque e os traumas do pessoal de lá que ainda permanecem? Esse prefixo pós, ele deu conta de acabar com esses traumas? Claro que não. Então eles começaram eles, os intelectuais, os antropólogos, os homens das humanidades, vamos colocar assim, né? Eles começaram, os filósofos, eles começaram a pensar melhor sobre essa nomenclatura. Aí eles chegaram no tal do descolonialismo. O descolonialismo é uma tentativa, digamos assim, um pouco mais incisiva de se promover uma modificação desse momento aí do colonialismo, né? Vamos fazer uma espécie de revisão, mas sempre naquela prerrogativa de esquecer o passado, né? Vamos descolonizar, ou seja, o processo nosso é de ir paulatinamente deixando essas coisas para trás, vamos seguir adiante e tudo mais, que a coisa vai funcionar. A gente sabe que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então não tem como, gente, abrirmos mão dos traumas vividos, das violências que foram perpetradas. Vamos pegar um exemplo aqui extremado, né? Uma coisa, poxa, terrível que aconteceu. Semana passada nós tivemos, né, a violência mais uma vez presente com a morte daquelas crianças lá na cidade do Rio Grande do Sul. Uma total aberração humana que eu não consigo nem classificar. Um sujeito que compra uma espada e sai matando bebês. Que esculacho é esse? Que camarada é esse que eu não considero nem como ser humano? Esse cara, e também eu fico difícil de considerá-lo como um animal, porque a gente está ofendendo os animais, né? O sujeito que faz um negócio desse não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Aí o que acontece? Os traumas que aquelas mães viveram, elas nunca mais vão se livrar desses traumas. Elas nunca mais, gente. Aliás, aquela cidade nunca mais vai ser a mesma, né? Porque era uma cidade pacata e tudo. Tava vendo Fantástico ontem e a gente percebeu ali, é uma cidade que dava para deixar o carro com a chave na ignição que ninguém roubava. Aí agora eu pergunto para vocês, e aí? Não vai ser a mesma coisa.
Então vamos transpor isso para as ex-colônias africanas, né? A gente está falando aqui da supremacia do colonizador e do quanto essa noção de colonizador isso influencia. Então existe essa visão, né? Isso nunca vai abandonar os portugueses, essa visão do colonizador. Por mais que exista uma pessoa lá em Portugal que queira, né, se reestruturar, que queira se transformar, deixar de lado essa passagem tão essa mácula, porque isso é uma mácula, né, gente? Caramba. Enfim, a pessoa não vai conseguir de todo. Ela vai ter que trabalhar isso, ela vai ter que gerir isso da melhor maneira possível, ela vai ter que se acostumar com essa situação, não abrindo mão de todas as mazelas cometidas e sofridas. Ela vai ter que aprender a lidar com isso. Aí entra em cena o tal do decolonial. O decolonial tenta promover essa melhor relativização das coisas, essa junção das coisas. Não tem como esquecer o passado, mas você também não pode ficar estagnado no presente, você tem que olhar para o futuro. Então é uma tentativa de se caminhar adiante. É a perspectiva decolonial, que os portugueses hoje, alguns estão tentando, né, abraçar, muitos escritores. A literatura, nesse sentido, ela entra como um mecanismo bacana, né, é uma tentativa, né, de se fazer o sujeito pensar, abrir a mente. Não estou me referindo só aos escritores, não, claro. Os escritores, muitos deles já têm a mente aberta até demais. E eles estão na escrita tentando produzir mensagens nesse sentido de uma abertura. Aí eu volto a dizer para vocês, este exemplo lá de Portugal ele é muito interessante, porque é uma situação muito difícil que aconteceu lá, que marcou demais. Eles não conseguem se libertar de tudo disso. E vejam só, a questão lá das ex-colônias africanas também é muito difícil, eles não conseguem se libertar disso. Aqui no Brasil, a gente meio que se esquece dessa situação dos portugueses aqui, mas a gente se esquece, mas a situação está presente em nós, porque está na nossa gênese também. Esse processo colonizador, esse processo de violência extremada que nós vivemos e que foi só se desdobrando. E olha que coisa ruim, né? Formando muitas das vezes o nosso caráter. Porque o brasileiro tem essa faceta ruim. Né? Tem muita coisa ruim em nós. E isso está agregado, de certo modo, com esse momento da violência, da opressão, da escravidão. Enfim, é muito complexo, gente, muito complexo. Mas estamos aqui, né? Estamos aqui para poder não se deixar bater e seguir adiante.